e mais notícias. 7h30, nós abrimos o jornal de hoje para comentar a pesquisa do Ibope. O Instituto conseguiu reverter a decisão da Justiça, que havia suspendido a divulgação dos números desta última pesquisa para o governo do Paraná, para as 2 vagas ao Senado, e há um levantamento da preferência dos paranaenses na disputa presidencial. Vamos começar com os números ao governo do estado. Marque. De acordo com o Ibope, Ratinho Júnior, do PSD, cresceu na pesquisa. No último levantamento, ele tinha 33% das intenções de voto. Nesta terça-feira, ele aparece com 42%, seguido da governadora Cida Borghetti, do PP, com 13%. Ela tinha 15% no levantamento anterior. Na sequência, aparece o candidato João Arruda, do MDB, com 6%. Doutor Rosinha, do PT, tem 4%. Os candidatos Ogê Buch, do PSL, professor Piva, do PSOL, professor Ivan Bernardo, do PSTU, Priscila Ebara, do PCO e Jorge Bernardi, da Rede, têm 1%. Dionísio Marinho, do PRTB, não pontuou. Brancos, nulos, têm 16% e 14% dos entrevistados disseram não saberem quem votar. Pois é, o número da pesquisa espontânea, que é aquele em que não se mostra o papel com os nomes dos candidatos, que é o que a gente vai falar agora, nesse momento da disputa, é o número que a gente precisa olhar com maior atenção. Como é que é a diferença da pesquisa espontânea para a pesquisa estimulada? A estimulada, essa que mostra o Ratinho lá na frente, com esses números, o Ratinho mata no primeiro turno. Porque a soma dos demais candidatos não alcança o percentual do candidato líder. Ratinho Júnior, do PSD, tinha 33%, pulou para 42%. A estimulada é assim, você mostra uma ficha com os nomes dos candidatos. A espontânea é feita antes. Você não mostra nada e pergunta para o eleitor em quem você vai votar para governador. E o sujeito tem que responder de pronto. Essa pesquisa, faltando aí 1 mês e 32 dias para a eleição, essa pesquisa é que a gente precisa olhar com mais atenção para que percebamos aquele que já está consolidado. Vamos aos números da espontânea. Nesse caso, Ratinho Júnior aparece com 17%, Cida Borghetti com 5%, João Arruda com 2%, Doutor Rosinha com 1% e os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos têm 15% e mais da metade dos entrevistados disseram não saberem quem votar. Exatamente 57% dos eleitores responderam não sei. Então veja, vou arredondar. A margem de erro dessa pesquisa do Ibope é de 3 pontos, para mais ou para menos. Para efeito de a gente entender o cenário, 6 em cada 10 paranaenses ainda não sabem em quem vão votar. A pesquisa espontânea, há 1 mês da eleição, demonstra que 6 em cada 10 paranaenses ainda não firmaram o seu voto. Então é muito cedo para se dizer que a eleição está decidida. Não está. A caixinha de maldades ainda não foi aberta. Se nós prestarmos atenção na campanha eleitoral até agora, ninguém abriu a caixa de ferramentas. Ninguém pôs o outro na linha de tiro. Ainda está o momento da campanha Paz e Amor. O clubezinho do ódio ainda não saiu às ruas. A gente ainda não viu bandeiraço. A campanha tá morna. Os candidatos a deputado estadual e a deputado federal estão muito ainda retraídos, até porque não tem dinheiro para a campanha. Então ela ainda não esquentou. Os debates de televisão vão começar um pouco mais adiante, debates de televisão e de rádio. Então a campanha ainda não engrenou. O que a gente pode dizer, então, do levantamento do Ibope na corrida ao governo do estado? Primeiro, 6 em 10 paranaenses ainda não sabem exatamente em quem votar. Segundo, o grande favorito é Ratinho Júnior. O favoritismo do Ratinho, ele se estabelece também na espontânea de uma maneira muito clara. O Ratinho tem 17 contra 5 da governadora Cida Borghetti. Então tem 3 vezes a intenção de voto da governadora. Isso é definitivo? Não. Significa que ele vencerá no primeiro turno? Muito cedo para dizer.
Mas o que o Ibope hoje nos mostra, no dia 5 de setembro, é o seguinte: há muito indeciso ainda e Ratinho Júnior, por enquanto, é o grande favorito. E é preciso que se diga que esse número de brancos e nulos que a pesquisa demonstra, na pesquisa espontânea, em torno de 15%, 15% de brancos e nulos, não foge daquilo que é o tradicional. Normalmente fica por aí. O que a pesquisa ainda não consegue demonstrar é qual é o tamanho da abstenção que nós teremos às urnas em outubro. Isso sim. Qual é o tamanho das pessoas que estão tão enojadas que nem vão às urnas? E que classe social pega? Então, a gente tem ainda um cenário de incerteza nesse momento. O Ibope, Mark, também fez um levantamento para o Senado. Vamos lá. Denian, segundo a pesquisa, o senador Roberto Requião, do MDB, e o ex-governador Beto Richa, do PSDB, seriam eleitos para as duas vagas paranaenses se as eleições fossem hoje. O levantamento do Ibope mostrou Roberto Requião com 43% das intenções de voto, seguido de Beto Richa com 28%. Flávio Arnes, da Rede, aparece com 17%, Alex Canziani, do PTB, com 11%, professor Wilson Pickler, do PSL, com 4%. Os candidatos Miriam Gonçalves, do PT, Nelton, do PDT, Oriovisto Guimarães, do Podemos, Zé Boni, do PRTB e Rodrigo Tomazini, do PSOL, aparecem empatados com 3% cada. Na sequência, os candidatos Rodrigo Reis, do PRTB, e Roseleire Barroso, do Patriotas, aparecem com 2%. E com 1%, os candidatos compadre Luiz Adão, do Democratas, Gilson Mesabora, do PCO, e Jaque Parmigiani, do PSOL, com 1%. Votos brancos e nulos para a primeira vaga somam 13% e para a segunda 30%. Não sabe e não responderam somam mais de 31%. Mark, na pesquisa espontânea, que é aquela que não apresenta o nome dos candidatos, também neste momento, faltando um mês para a eleição, um mês e um pouquinho, quais são os números? Requião 10%, Beto Richa 7%, Flávio Arnes 3%, Alex Canziani 2%, Oriovisto Guimarães 1% e os demais não pontuaram. Brancos e nulos 16%, não sabem ou não responderam 75%. Então veja, 75% dos paranaenses ainda não sabem em quem votar para o Senado. Então a eleição está aberta. Requião e Beto Richa lideram porque são nomes muito mais conhecidos do que os demais. Então você traz uma intenção de voto naquelas pessoas que são mais conhecidas. Ninguém sabe quem é o Oriovisto Guimarães. Muito prazer, professor Oriovisto. Para o eleitor comum, o grande empresário em nome de peso Oriovisto Guimarães é desconhecido. Alex Canziani é um deputado federal que é conhecido na região dele, lá no norte do Paraná, mas tem pouca visibilidade como um candidato na majoritária no restante do estado. O ex-senador Flávio Arnes, esse sim, ele está em terceiro lugar porque é um nome mais conhecido. Foi senador da República, foi vice-governador do Paraná, secretário, tem o sobrenome Arnes, que é muito pesado, por isso ele aparece em terceiro lugar. A eleição ao Senado está decidida? Também não. Também não. São duas vagas. Essa pesquisa do Ibope nos dá um retrato. Mas nem Senado e nem governo estão determinados e definitivos nesse momento do jogo. A pesquisa tem quais números aí, Mark, quanto a margem de erro, registro, diga lá. A pesquisa foi encomendada pela RPC e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.204 eleitores de todas as regiões do estado, com 16 anos ou mais, entre os dias 1º e 4 deste mês. Uma pesquisa com 3 pontos percentuais de margem de erro também é muito alta. A gente pode estar falando de 6 pontos aí entre quem está numa posição e outra, né? É muito grande a distância. E eu vou dizer o óbvio do óbvio, nem precisava, mas vou sublinhar. Ulisses Guimarães cunhou essa frase de uma maneira brilhante lá atrás. E todo mundo riu à época, mas não há uma verdade maior do que a frase do Dr. Ulisses. Pesquisa é pesquisa, urna é urna.
Voto é uma coisa, intenção de voto é outra. Então, olhemos para a pesquisa com a importância que ela tem, e elas são muito importantes, mas não como resultado definitivo. Esse levantamento do Ibope mediu o cenário eleitoral aqui no Paraná para a presidência da República. E nós temos um empate, Mark, no primeiro lugar para a presidência da República, no cenário sem o Lula. O cenário com o Lula eu não vou nem ler, porque o Lula não é candidato. Cenário sem o Lula. Álvaro, do Podemos, tem 23. E Bolsonaro, do PSL, 23. Bolsonaro e Álvaro estão empatados em primeiro lugar nas intenções de voto dos paranaenses. O Ciro, que é o terceiro colocado, tem 8. A Marina, 5. O Alckmin, 4. O Amoedo, no Paraná, tem 4% das intenções de voto. O Haddad, o estafeta do Lula, tem 4%. O Meirelles, 1%. O Boulos, 1%. O Cabo, aquele Cabo Daciolo, tem 1% e o resto não tem nada. Mas o que nos demonstra a pesquisa do Ibope? Que o Bolsonaro, sem tempo de televisão e só com a sua força de redes sociais e a própria figura do Bolsonaro, empata em primeiro lugar com o senador Álvaro Dias no Paraná. A intenção de votos do Bolsonaro aqui no estado é impressionante. O Alckmin do PSDB tem só 4 no Paraná. Quem atrapalha o Alckmin no Paraná não é o Bolsonaro. Quem atrapalha o Alckmin é o Álvaro. Por ser paranaense, claro, conta com o apoio de boa parte do eleitor aqui do estado. Então o levantamento presidencial mostra Álvaro e Bolsonaro empatados iguaizinhos em primeiro lugar. E só para não dizer que eu não falei do cenário com o Lula, já que a pesquisa do Ibope mediu, o Bolsonaro faz 19 e o Lula está em segundo, empatado com o Álvaro em 14. Então, no cenário fantasia, com o Lula candidato, o Bolsonaro venceria a eleição aqui no estado. Então, veja, esse é o levantamento do Ibope, faltando 32 dias para a eleição. Tá cedo ainda, mas é um primeiro cheiro com os primeiros dias da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. No cenário nacional, né, Mark, a propaganda mudou muito pouco aqui no Paraná, né? Tanto que o PT não respeitou a decisão do TSE de não colocar Lula pedindo votos no seu horário eleitoral. Ele aparece em todo momento nas inserções e no blocão também. Você acha que o PT ia respeitar alguma coisa? O PT não reconhece mais o judiciário como legítimo? O PT só reconhece a justiça quando a justiça lhe dá ganho de causa. Por exemplo, a senadora Gleice Hoffmann, ela desrespeita o judiciário a cada fala. Mas quando o judiciário a absolveu, aí o judiciário era bom demais. Então você só lê o judiciário naquilo que gosta, que interessa. Então tá feito aí o registro das pesquisas eleitorais nesse momento. Pesquisa para a presidência da República, para o Senado e para o Palácio Iguaçu. São 7h44. O que os ouvintes dizem aí, Mark? Daniel, os ouvintes estão perguntando sobre o caso do Lula. O Lula que entrou com recurso no STF e tenta ainda ser candidato. Eles querem saber se isso tem chance de prosperar, se Lula ainda pode voltar para a urna. No sorteio deu o Fachin de relator do caso Lula. 0 chance. Eu vou repetir algo que eu falei aqui no jornal da segunda-feira, que eu considero da maior importância. O julgamento do Tribunal Superior Eleitoral teve um voto divergente apenas, o do ministro Fachin, que acolheu a recomendação de um comitê de direitos humanos da ONU, composto por 18 pessoas e vem assinado por apenas 2. Essa decisão, essa recomendação da ONU, ela tem efeito jurídico nulo no Brasil. Ela não vincula o Estado brasileiro. A proteção internacional de direitos humanos, para forçar que o Estado nacional, no caso o Brasil, venha a acolher, precisa ser uma decisão jurisdicional. O Brasil reconhece a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E para que a Corte venha eventualmente discutir uma violação de direitos humanos no Brasil,
necessariamente precisa estar esgotado o âmbito interno do judiciário, o que não aconteceu no caso Lula. Então essa recomendação do Comitê da ONU não tem efeito vinculante sobre o judiciário brasileiro. O ministro Luiz Edson Fachin, com todo o respeito que eu tenho ao professor Fachin aqui da Universidade Federal do Paraná, deu um voto político e não jurídico. Ele entendeu por, tá bom, vamos reconhecer aí a recomendação da ONU, e nada me tira da cabeça que o ministro Fachin só reconheceu a recomendação da ONU para ficar de bem com a turma, porque já sabia o resultado. O ministro Fachin, quando analisou juridicamente o caso Lula, entendeu Lula inelegível. O placar seria 7-0. Então, se eu tenho alguma dúvida de que o Supremo manterá a inelegibilidade do Lula, nenhuma. O Supremo vai carimbar Lula inelegível, Lula está fora da disputa, ainda que o PT discurse no sentido contrário. A dúvida dos ouvintes é porque o próprio Lula, o Zanin, que quem é importante reforçar, quem trocou recurso foram os advogados criminais do Lula e não os eleitorais. Pediu para ser o Fachin o relator, uma decisão do Fachin. E se o Fachin votou no TSE a favor de Lula, por que muda no STF? Não vai mudar. O Fachin vai manter a mesma posição. O Fachin. Quem mais? A gente... É a segunda turma, né? Que vai analisar o pedido. Duvido que o Supremo Tribunal Federal mantenha Lula candidato. Duvido. Nós precisamos definitivamente respeitar a Constituição. É muito difícil respeitar a Constituição e as leis brasileiras, né? Sempre precisa alguém colocar para baixo do... apresentar uma pegadinha do malandro, um Kinder Ovo para sair uma surpresa jurídica de dentro. Não é possível. Eu não creio que o Supremo Tribunal Federal vá desrespeitar a Constituição e a lei da ficha limpa e acolher uma recomendação da ONU que não tem efeito vinculante e que é assinado por duas personagens lá de um comitê que sequer contraditório ofertou ao Estado brasileiro, uma mera recomendação. Não posso crer que o Supremo Tribunal Federal vá escarrar no sistema eleitoral brasileiro. Não creio. Tenho convicção de que o Supremo manterá a inelegibilidade de Lula. Agora é o seguinte, vamos imaginar que o Supremo pire o cabeção, Mark, e garantir Lula candidato. Serei eu o primeiro aqui a dizer que tem que dar espaço de televisão pro Lula. Porque se o Supremo Tribunal Federal resolver rasgar a Constituição e a lei da ficha limpa e assegurar a candidatura do Lula, que dê ao Lula os direitos dos outros candidatos, os mesmos direitos. Na minha opinião, Lula não tem direito a disputar a eleição. De jeito nenhum. Eu concordo com o TSE, que declarou Lula inelegível. Mas se o Supremo entender que Lula é elegível, tem que dar ao Lula os direitos dos outros. Não suprima daí do candidato presidiário o direito de aparecer na televisão. Daí a gente transforma lá a sede da Polícia Federal num estúdio de TV. Então, entenda, gente. É um absurdo. Daí imagine o Lula ganhando a eleição. Vai fazer o quê? Vai presidir do cárcere. Será presidente da República do cárcere. Então, o STF não vai reformar a decisão do TSE. Vou sublinhar aqui. Lula está e é inelegível. Isso é mimimi, é tentativa do PT de manter o nome de Lula no noticiário. E nada tem a ver com realidade. Lula no noticiário é mais uma forma de você fazer o mito brilhar. Só. Definitivamente. Lula out. Como é que eles falam? Área. Vaza. Lula não é candidato. É só política, não é justiça. Daniel, essa é a opinião do PT também. Já circula nos bastidores do partido que semana que vem... Anote aí, ouvinte. Semana que vem, Lula escreverá uma carta do cárcere anunciando a candidatura de Fernando Haddad. Dentro do PT, informa aqui o jornal Folha de São Paulo, essa carta é chamada de Testamento de Lula. Ai, Jesus amado. Aguardemos. Ai, a carta testamento do Lula vai ter o desfecho da carta testamento do Getúlio? Não, né? Então não é testamento. Pode chamar de testamento, mas não será. Impressionante como se gosta de
também manipular a história, né? Mas vamos adiante. 7h50, o momento é do intervalo agora. Na sequência, nós vamos conversar com o presidente do BRDE, Orlando Pessutti, ex-governador do Paraná. Sabe tudo de política, vamos falar aqui sobre o banco, evidentemente, mas o governador Pessutti vai ter de nos responder, explicar um pouco com a experiência que tem, como que enxerga o cenário aqui no Paraná. Já já voltamos. Rique Mais Notícias. Rede Jovem Pan no estado do Paraná, Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, jornal líder de audiência no nosso estado. Conversa agora com o ex-governador do Paraná, Orlando Pessutti, presidente do BRDE, Banco de Desenvolvimento do Sul do Brasil. A gente vai falar um pouco sobre o BRDE, sobretudo nesse momento eleitoral, saber o que o BRDE pode e não pode financiar, como ele pode ajudar os municípios, por exemplo, e explicar um pouco do tamanho da força que esse banco tem para a nossa realidade. Governador Orlando Pessutti, muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia ao Ribas. Bom dia ao Marco. Bom dia a todos que estão nos ouvindo por todo o estado do Paraná, pelo Brasil e pelo mundo, porque hoje, pelas redes de computadores, se ouve rádio no mundo inteiro quando aqui estamos falando. E o Banco BRDE, a gente pode começar realmente falando pelo tamanho dele, Denian. O banco, ele envolve os 3 estados do Sul, né, governador? Exatamente. Os 3 estados do Sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, são os donos do banco, mas nós, por um acordo, um convênio firmado, também atuamos no Mato Grosso do Sul. Então, a nossa atuação vai para os 4 estados que compõem o CODESUL, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Sul. O que é um banco de desenvolvimento? Qual a diferença de um banco como esse e de um banco tradicional, um Bradesco, um Itaú da vida? Olha, o Bradesco, Itaú, Santander, os bancos múltiplos, como nós chamamos, os bancos de varejo, os bancos de balcão, eles normalmente oferecem a conta corrente, eles oferecem crédito consignado, vendem seguro, vendem plano de saúde, vendem título de capitalização, exigem que você tenha saldo médio, financia o teu automóvel pessoal, e nós isso não fazemos. O Banco de Desenvolvimento, como é o caso nosso, BRDE, BNDES, BDMG de Minas Gerais, o Bandes do Espírito Santo, a Fomento do Paraná, o Badesc em Santa Catarina, né, o Badesul no Rio Grande do Sul, nós financiamos projetos de desenvolvimento, projetos que visem gerar emprego e renda nas diferentes regiões do estado. Então, é diferente daquele banco que se ocupa apenas com emprestar o dinheiro e obter uma receita, um lucro em cima do empréstimo do dinheiro. Nós queremos sim emprestar o dinheiro, mas acima de tudo financiar um projeto, financiar uma ideia que esteja associada ao desenvolvimento local, ao desenvolvimento regional, que propicie a geração de emprego e renda, que propicie a arrecadação de tributos, que esteja atrelado a uma ideia de desenvolvimento ao longo de muitos anos. E a grande diferença nossa, banco de desenvolvimento, em relação a um banco de balcão, um banco de varejo, é que normalmente nós financiamos projetos de longo prazo, 2, 3 anos para começar a pagar, mais 8, 10, 15, muitas vezes até 20 anos para se pagar um projeto, porque é aquele prazo que a gente diz de maturação e de consolidação de um projeto que vise realmente o desenvolvimento regional. E empresta só dinheiro grande ou empresta dinheiro pequeno? Por exemplo, tem algum médio empresário, pequeno empresário que nos ouve agora e tem um projeto de expandir o seu negócio, ou criar um novo negócio, gerar emprego, gerar renda ao Paraná. É só um dinheirão ou pode emprestar menos também? Pode, e emprestamos muito do menos, do crédito pequeno. Qual que é o valor mínimo que dá para pegar no BRDE? Olha, eu digo para você que através dos convênios que nós temos firmado com o Sicredi, com o Sicobi, com a Cressol, com outras cooperativas de crédito, financiamento de R$1.000, financiamento de R$2.000, o microcrédito pode ser feito também. Nós temos, por exemplo, parcerias com essas cooperativas de crédito, porque o Banco
BRDE, ele não tem agência espalhada pela cidade, ele tem só agência de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, um escritório em Campo Grande e alguns escritórios nas principais cidades do Paraná. Como é que nós chegamos ao cliente? Através dos sindicatos, através das prefeituras, através das associações comerciais. Nós temos uma parceria maravilhosa com um sistema hoje garantidor de crédito, que são as sociedades garantidoras de créditos, as SGCs, né? SGC, Sociedade Garantidora de Crédito. Então, nós financiamos pequenos valores. Por exemplo, no PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, nós fazemos financiamentos de R$2.000, R$3.000, R$5.000, através justamente das cooperativas. No caso do PRONAF, principalmente através da Cooperativa de Crédito Solidário, a Cooperativa Cressol, que está espalhada já por todos os municípios da nossa região de atuação. E o banco pode emprestar bastante dinheiro também para quem tenha? Pode. Nós temos, evidentemente, uma política de estabelecer um limitador, um teto, né? Nós não podemos, por exemplo, financiar para uma mesma empresa ou para uma mesma cooperativa, né? Ou para um mesmo empreendedor, mais que 10% daquilo que nós chamamos do nosso patrimônio, do nosso caixa ali, né? Do nosso patrimônio, que gira em torno de 2,5 bilhões. Então, nós poderemos financiar até 250 milhões como teto para uma determinada empresa. Mas é um grande valor, 250 milhões. Nós temos hoje pelo menos umas 10 empresas e cooperativas que têm valores entre 250 a 300 milhões de financiamento. Eu destaco, por exemplo, Denis Couto, um financiamento que fizemos recentemente e foi inaugurado no litoral do Paraná, em parceria com a Caixa Econômica. Recursos que tomamos do FGTS através da Caixa Econômica Federal e numa parceria com a Caixa Econômica Federal, nós fizemos um financiamento que englobava 250 milhões. Nós estamos agora começando a estruturar com outros bancos, inclusive com bancos privados, como é o caso Santander, Bradesco, Itaú, Banco Safra, Rabank, Banco ABC. Nós estamos estruturando aquele grande projeto de construção de um frigorífico em Assis Chateaubriand, que daqui até 2030 estará abatendo 15 mil suínos, que é 3 vezes o que a BR Foods, a antiga Sadia, abate hoje em Toledo, por exemplo. E para esse projeto todo, envolvendo investimentos a nível de produtor, a nível de cidade, a nível da indústria, serão praticamente 3 bilhões de reais que serão financiados. E nós já estamos começando, financiando as cooperativas integradas, financiando produtores, financiando a própria Frimeza, que é a coordenadora desse projeto. Então, nós temos normalmente dentro do banco projetos de 50 milhões, de 100 milhões, de 70 milhões. Temos agora uma demanda de projetos um pouco maiores aí por conta da retomada do investimento pela agroeconomia como um todo. Então, nós financiamos do grande, do médio, do pequeno, do mini, do microfinanciamento dentro do BRDE. Estamos conversando com o presidente do BRDE, ex-governador do Paraná, Orlando Pessutti. O Rio Grande do Sul vive uma crise danada. Sim. É muito diferente da realidade da economia do Paraná e das finanças aqui do estado. E um tempo atrás surgiu a notícia de que o Rio Grande do Sul poderia querer se desfazer do BRDE, vender o BRDE, privatizar o BRDE. Isso é um fato, governador, ou esse assunto já morreu, ninguém mais fala nele? O assunto não morreu, mas a venda do BRDE foi sim um fato. Foi como diz, um rio que passou em nossa vida, um Rio Grande do Sul que queria se desfazer do BRDE. A realidade presente de hoje, sabe qual que é? O BRDE comprar o Badesul. Então, inverteu-se a situação, porque entende... Como se o BRDE comprasse a Fomento aqui do Paraná. Exatamente. O Badesul lá é a Fomento do Rio Grande do Sul, tem o nome de Badesul. Como a Fomento de Santa Catarina tem o nome de Badesc. E aqui no Paraná, a Fomento Paraná tem o nome de Fomento Paraná. Então não haverá privatização do BRDE? Não existirá, até porque
Para que isso aconteça, né, como o BRDE é de 3 donos, governo do Paraná, governo de Santa Catarina, governo do Rio Grande do Sul, precisaria que os 3 entendessem necessária a venda do Banco BRDE. E aqui no Paraná, tanto o governador Beto Richa, quanto a governadora Cida Borghetti, quanto nós, Orlando Pessutti, quando governamos o estado do Paraná, e mesmo o Roberto Requião, quando governou, o Jaime Lerner, quando governou, eu digo esses nomes porque são aqueles que governaram após a intervenção que houve do Banco Central no BRDE, lá no início dos anos 90, todos eles sempre tiveram uma posição clara de manter o Banco de Desenvolvimento, manter esse Banco de Fomento. Então, no estado do Paraná, nós temos um apelo muito grande do G7, que envolve a indústria, o comércio, os prestadores de serviço, né? O pessoal ligado ao transporte, as nossas cooperativas se posicionaram com muita firmeza e rapidez no sentido de manter o Banco BRDE. Então, não existe hoje nenhum clima, nenhum direcionamento de prosa, de conversa, para que venhamos a desfazer este banco dos 3 estados. Pelo contrário, existe hoje uma movimentação começando no Rio Grande do Sul, no sentido de que, de repente, o Banco BRDE possa, ou um outro banco, adquirir o Badesul e diminuir, porque lá no Rio Grande do Sul existem 3 bancos públicos. Você que é do Rio Grande do Sul sabe disso. Tem o Banrisul, que é um banco múltiplo, que é, por sinal, uma belíssima instituição financeira, muito valorizada, respeitada pelo povo gaúcho e brasileiro, o Banrisul. Tem o Badesul, que é a Fomento do Rio Grande do Sul, e tem o BRDE. Então, eles entendem que poderiam ficar com o Banrisul, porque o Banrisul, o gaúcho não aceita de forma alguma que ele seja privatizado ou seja vendido, apesar de toda a insistência do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, Banco Central. E então a possibilidade é que nós possamos ter essa conversa. Nada ainda iniciado, mas existem boatos. Então, dissolver o BRDE, acabar com o BRDE, não existe nesse momento clima, até porque ele foi muito capitalizado. Muito bem, eu estou espremido do horário, porque precisamos fazer também uma conversa boa lá na televisão. Um minutinho, governador Pessutti, para sua análise da eleição aqui no Paraná. Está decidida a eleição ou tem muita água para rolar até o dia 7 de outubro? Não está decidida nem no Paraná e nem no Brasil. Com toda certeza, temos muitas incertezas pela frente. A pesquisa que você, o Mark, aqui apresentaram aos prezados radiovintes, ela retrata a realidade da história da discussão política dos últimos 2, 3, 4 anos. Os mais conhecidos, né, estão sendo os que pontuam na frente. Então, o jogo está em aberto. É uma eleição em que provavelmente veremos repetir aquilo que ocorreu em 1990, quando praticamente chegamos a 50% entre abstenção, voto nulo e branco. É só ver o que aconteceu recentemente no Tocantins. Na eleição de governador, que é uma eleição pegada, é um clássico local, nós tivemos praticamente 48%, 49% de votos que não se aproveitaram. Então, a eleição está aberta, como você disse, por enquanto está no aquecimento. Eu digo que a eleição é mais ou menos como aquilo, Mark, que a gente vê na Copa do Brasil e da Libertadores. Tem o jogo da ida e o jogo de volta. Todos estão se armando no jogo da ida. Começou o primeiro tempo do jogo da ida, que é o primeiro turno. O segundo turno, eu imagino que teremos no Paraná, o segundo turno teremos no Brasil e, evidentemente, na minha opinião, as eleições, tanto para senador quanto para presidente e governador, é um jogo que está no início da sua disputa. Teremos, sim, grandes modificações, na minha avaliação, no decorrer desta campanha. Muito bem. Presidente do BRDE, ex-governador do Paraná, Orlando Pessutti, muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. Muito obrigado a você, Denian. E só dando um número, nós já financiamos no primeiro semestre 800 milhões de reais, já ultrapassamos agora, com esses 2 meses do segundo semestre, né, julho e agosto, a casa de R$1 bilhão de financiamento, e ainda temos em caixa para emprestar até 31 de dezembro
1,2 bilhão de reais. Então, quem tiver um bom projeto, procure o BRDE, porque existe o dinheiro e tem taxas de juros compatíveis com a nossa realidade. Muito bom. Temos um projetinho para apresentar a nós lá, Marcos, para pegar um pedaço desse dinheiro aí ou não? Inclusive, para as reformas que estou vendo aqui, muito, muito interessantes. Você viu? Aqui na nossa Rádio Jovem Pan, podemos fazer um financiamento para custear isso. É quase uma rádio dos Jackson já, né? Dos Jetson, sabe? Então, é tipo isso. Mais um pouco a gente sai voando. Mais um aqui. pouco a rádio já sai voando já. Com certeza. Muito bom. Intervalo agora. Na sequência, o Mark vai tocar aqui o nosso Rick Mais Notícias junto com o Terribas e eu vou com o governador Pessutti lá para a TV. Até já. Rick Mais Notícias. Agora 8h13, estamos de volta para te contar que faltando pouco mais de um mês para as eleições, a Justiça Eleitoral lançou uma campanha para incentivar a participação da população no pleito. Em um movimento em que as correntes de WhatsApp e nas redes sociais ganham força e boatos como votar em branco pode anular uma eleição, a Justiça Eleitoral criou uma campanha para incentivar os eleitores sobre a importância da participação nesse processo. A ação alerta que não ir às urnas ou votar em branco não é mecanismo de protesto e só contribui para a escolha de políticos com um número menor de votos, como explica o coordenador de comunicação do TRE, Márcio Jardim. Um dos grandes mitos eleitorais que a eleição, se tiver uma maioria de votos nulos ou brancos, vai anular a eleição. A maioria dos votos vence a eleição. Então, é uma das campanhas do TSE para estimular o voto e desmistificar essa grande afirmação que alguns acreditam veemente que isso possa ocorrer. Se a pessoa se abstém de exercer o seu voto, ela consequentemente está abrindo mão do seu poder de escolha. Conheça o seu candidato, conheça o partido e, consequentemente, escolha uma alternativa para você poder votar no dia 7 de outubro, no primeiro turno das eleições. O TSE também disponibilizou nessa semana um simulador de votação na urna eletrônica para os eleitores treinarem como votar. A ferramenta avisa, por exemplo, quando o eleitor comete algum erro, como votar 2 vezes no mesmo candidato ao Senado, o que anula o voto. Se a pessoa votar na segunda vaga para o candidato no mesmo número, ele vai considerar como voto nulo. Ela tem que escolher os 2 candidatos para o Senado. Há uma grande diferença esse ano, né, nesse quesito na eleição, que algumas pessoas ainda estão com dúvidas. Há 2 vagas para o Senado. Se você colocar um número errado após a segundo candidato, a segunda vaga para Senado, o seu voto do eleitor vai ser anulado. O Grupo RIC, por meio do portal RIC+, da Rádio Jovem Pan e da RIC TV Record, também realiza nessas eleições o projeto Vota Paraná, que tem como objetivo estimular o voto consciente. Lembrando que na quinta-feira da semana que vem, dia 13, nós retomamos a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo aqui no estado, sempre às 7h30 da manhã, no RIC Mais Notícias. Agora, 8h16, tem uma história aqui que vai dar o que falar, Tê. Sabe que tem candidato que pede voto tudo que é jeito, né? Agora tá liberada a campanha, cada um corre atrás do seu jeito mais criativo de chamar a atenção do eleitor. E tem uma ação de um candidato que concorre a uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná que deixou eleitores intrigados. O candidato Renato de Freitas, do PT, estava distribuindo um frasco de guardar cocaína com trechos de poesias. A ação aconteceu na última sexta-feira nas imediações da Universidade Federal do Paraná. Renato Freitas tem 34 anos e diz que a iniciativa faz parte de uma ação de um grupo de amigos que quer desmistificar que o negro com pinos usado para armazenar cocaína representa um traficante de drogas. O candidato ainda justificou que a região da UFPR foi escolhida porque a universidade que ele estudou e fez mestrado. Uma poesia numa embalagem de produto biodegradável, né, de química, né? Bioquímico, na verdade. Eu sou mestre em Direito, sou formado pela UFPR também, então eu conheço bastante gente ali. As pessoas pensam que a gente está traficando. E a gente brinca um pouco com esse estereótipo, para ela com certeza é droga, e a gente mostra que não. Casos são bem diversas entre si. Algumas delas são sobre poesia, Camões, coisas do gênero, Mário Quintana. Outras são trechos de música, outros são salmos bíblicos. Então, a nossa crítica é justamente essa, né?
nós, negros de periferia, com um material desse em mãos, geraria o que gerou, né? Polêmica em torno de uma criminalização que talvez, se fôssemos pessoas de outro tipo de perfil, não teria admirado. O candidato afirma que a atividade não tem relação com a campanha e que ele quer entrar na política para resolver os problemas de quem mora na periferia. Daí é uma atividade que não tem nada relacionado com a campanha. Diante do mote da minha campanha, a questão da moradia digna, adequada, tem trabalho em áreas de ocupação, áreas muito violentas. Nas últimas eleições, Renato concorreu a uma vaga para vereador de Curitiba pelo PSOL e teve pouco mais de 3.400 votos. E você, ouvinte, que acha dessa iniciativa do candidato que distribui aí um reservatório, um recipiente para guardar drogas com poesias como forma de chamar a atenção. Agora, 8h18. E olha só, tem títulos cancelados pelo TRE, viu? Mais de 10% dos eleitores paranaenses estão impedidos de votar nessas eleições por não terem feito a atualização de cadastro ou por não terem comparecido nas últimas 3 votações. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, são mais de 860 mil eleitores que estão com o título bloqueado. Seria 2 vezes a população de Maringá, por exemplo, impedida de votar. De acordo com o coordenador de comunicação do TRE, o Márcio Jardim, o número alto de títulos cancelados pode ser um reflexo do desinteresse pela política ou pela falta de atenção dos eleitores em relação ao prazo para o recadastramento biométrico. Outro também motivo é o eleitor que deixa de votar ou justificar os 3 pleitos consecutivos, né? Lembrando, são 3 pleitos e é essa uma grande confusão que o eleitor faz. Ele pensa que o título ainda está válido porque ele não votou e não justificou por 2 eleições, mas uma eleição pode ter 2 pleitos e aí ele já está com o título cancelado. Segundo ele, o eleitor só se dá conta que está com o título cancelado quando precisa apresentar a certidão de quitação eleitoral. O documento é exigido para emissão ou renovação de passaporte, para assumir algum cargo público e na hora de realizar matrículas em universidades públicas. Quem teve o título cancelado agora só poderá regularizar depois dos 2 turnos das eleições desse ano. Como o título não é um documento muito utilizado, o eleitor ele pode lembrar somente que precisa e na hora ver que seu título está cancelado. Ele só vai poder regularizar a situação eleitoral dele após a abertura do cadastro eleitoral, que é após as eleições. Para saber se a sua situação eleitoral está regularizada, você deve entrar no site tse.jus.br e clicar na aba Eleitor. Lá insere seus dados e você vai ver a sua situação eleitoral. É bem legal porque dá também para você consultar o seu local de votação, você que esqueceu, você que mudou, enfim, lá tem todas as informações sobre a sua vida eleitoral, tse.jus.br. 8h20 agora. Tem ouvinte participando aqui sobre essa questão ainda do candidato que distribuiu os pinos. Os pinos, pra quem não conhece, explica o que é isso. O pino, ele é como se fosse, ele é do tamanho, por exemplo, de um remédio, sabe? Esses remédios assim que vem na cápsula. De guarda comprimido. Isso, assim. Ele é pequenininho, assim. Ele é branco, transparente, né? E tem um formato como se fosse de uma bala de revólver, como se fosse isso, pra deixar bem claro pra quem tá ouvindo. Como se fosse uma bala de revólver, só que de plástico, transparente e menor, assim, do tamanho de uma cápsula de remédio. E aí ali dentro vem, né, a droga. Então o cara colocou dentro dessa cápsula poesias. E tava distribuindo. Como forma de chamar a atenção. O Fábio Navarro, nosso ouvinte, disse que chama a atenção, chama mesmo. O Fábio Navarro, nosso ouvinte, diz que ele acha que é uma apologia ao crime. Já o ouvinte Adelaide de Ponta Grossa diz que achou interessante, que é uma forma de chamar a atenção mesmo, que o importante é que tinha poesia e não droga dentro do recipiente. Enfim, as opiniões divididas aqui. Até explicar à polícia o que tinha lá dentro. É né? Melhor não fazer, né? Enfim, mas cada um escolhe como quer conversar com o eleitor. Agora, 8h22. Como é que tá o Rock and Pop de hoje? Hoje o Rock and Pop já tá aqui, já montado. Ponta Grossa, Cascavel já vai voltar com a melhor da semana. Mas o Rock and Pop aqui pro pessoal de Curitiba já tá bacana. E aí, lembrando que você que todos os dias perde aí o Rick Mais Notícias, alguma parte, alguma entrevista, alguma coisa, você pode acessar o nosso portal, o rickmais.com.br. Lá
dentro da pasta, dentro da aba RIC Mais Notícias, você consegue assistir todos os programas, inclusive todas as sabatinas que nós fizemos aqui da primeira rodada com os candidatos ao governo do estado. Então, todos os dias, você que quer assistir o podcast do RIC Mais Notícias, é só acessar o portal ricmais.com.br/RIC Mais Notícias, e aí você assiste lá todos os programas. Fechou? Vambora então? Vamos embora, amanhã a gente tá de volta cedinho. Até lá, tchau.